Olá, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Bem-vindos a mais uma pré-aula da lição de jovens, estudada todo domingo nas Assembleias de Deus no Brasil. Meu nome é Jarber, sou pastor assembleiano, professor na Escola Bíblica Dominical na igreja onde congrego, que é no Templo Central da Assembleia de Deus, na cidade de Bacabal, no estado do Maranhão, igreja presidida pelo pastor Francisco Raposo. Para mim é uma satisfação chegar até você por meio das mídias sociais, mais especificamente por meio do YouTube. Através deste canal nós disponibilizamos todas as semanas, exceto a passada, porque eu tive problemas técnicos que me impediram de levar até você a pré-aula da lição de número 10. Mas cá estamos para conversarmos sobre a revista de jovens, mais especificamente a lição de número 11, cujo assunto será a carne e o espírito, a luta que existe em nós. Certamente você já experimentou aquela sensação de bem-estar espiritual. Se a trombeta tocar e Jesus Cristo voltar, eu subo. E em questão de tempo, aquele mesmo coração que ora estava regozijando-se na presença do Senhor, agora está com maus desejos, maus pensamentos, talvez até pedindo: Jesus, não vem hoje, porque se o Senhor voltar, certamente eu não subirei. Isso existe em nós e nós não podemos fugir, embora possamos resistir. É uma luta verdadeira, é uma luta real, é espiritual e por isso nós precisamos da força do céu para vencermos. Embora já tenhamos sido salvos, mas ainda não em sua totalidade, a salvação tem bênçãos imediatas, instantâneas, bênçãos progressivas, contínuas e bênçãos futuras. Dentre as bênçãos da salvação, que são imediatas, nós somos imediatamente regenerados, somos imediatamente justificados. Bênçãos progressivas, contínuas, a santificação. A santificação é um ato contínuo, é um processo durante toda a vida, durante toda a jornada, que culmina na bênção futura da glorificação. A bênção futura da glorificação, ela será também definitiva, onde eu não terei mais a necessidade de me santificar, porque já alcançamos o ápice da salvação, que é literalmente a estatura de varão perfeito. Mas até lá nós temos uma luta, uma batalha, tanto fora de nós como dentro de nós. E essa luta dentro de nós, eu quero começar dizendo para você: a carne e o espírito. Essa carne sou eu mesmo. Eu não posso culpar a carne como se ela fosse algo fora do meu domínio, fora de mim. Não. A luta entre a carne e o espírito é a luta entre eu mesmo e o espírito. O eu que já foi regenerado, mas que ainda não está glorificado e por isso ainda, infelizmente, tem as consequências do pecado, da queda em seu corpo, em suas vontades, em suas razões, em suas vontades, em seus pensamentos. Por isso que nós temos essa luta contínua. E ela é uma luta difícil porque é contra nós mesmos, contra as nossas vontades, os nossos desejos, que mesmo jogados por Satanás, que é o agente da tentação, a nossa natureza ainda não glorificada, ela experimenta quase que diariamente essa degeneração, essa inclinação para o que é mal. E a nossa lição de número 11 vai trabalhar essa luta, essa batalha interior, essa batalha interna e espiritual que existe na vida de todo crente. E é aqui que nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio. Eu já preguei sobre todos os salmos inúmeras vezes. Pelo menos 3 vezes eu já preguei em todos os salmos na vida. Em 3 igrejas por onde eu já passei.
E se tem uma lição que os salmos ensinam, é a verdade entre o justo e o ímpio, que começa no Salmo de número 1. Ambos pecam, e o que diferencia o justo do ímpio? O ímpio se regozija com o mal que comete. Se alegra pela quantidade de caixas de cervejas que bebeu, quantidade de pessoas que trapaceou, a quantidade de pessoas que lhe enganou, quantidade de mulheres que ele beijou, quantidade de pessoas que ele passou a perna. O justo peca, mas em vez dele se regozijar, ele se envergonha. Se você, meu querido professor, meu querido aluno, não se envergonha dos pecados que comete, você precisa experimentar a regeneração. Porque o crente regenerado, ele peca, mas o seu sentimento em relação aos seus pecados, ele muda. Em vez de prazer, é indignação, sentimento de vergonha, arrependimento e o desejo de buscar conserto com Deus. Então é aqui que nós encontramos o limite entre o justo e o ímpio. Olhando para a nossa lição, que será estudada no próximo domingo, ela tem por título A Carne e o Espírito, essa luta que existe em nós, cujo texto áureo, o texto principal, está em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, o desejo da carne. O resumo da lição: a quem nos submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito. Eu vou apresentar daqui a pouco um slide para você sobre a obra da salvação em nós, do que nós fomos libertos, do que nós fomos salvos e do que ainda nós seremos salvos, né? O pecado ainda está em nós, mas nós somos dominados por ele. Nós veremos isso daqui a pouco. Então, o resumo da lição é sobre isso. A quem nós nos submetemos? À carne ou ao espírito? A quem nós agradamos mais? A quem nós satisfazemos mais? A carne ou ao espírito? Isso é que é importante, gente, porque nós tendemos a limitar a nossa vida espiritual ao momento do culto, da adoração, algo que nós vamos na igreja. Eu sempre bato nessa tecla de que o culto a Deus é a nossa vida. O culto não é somente aquele que começa às 19 horas e termina às 21 horas nos cultos de semana ou dominicais. O culto não é só aquele momento litúrgico no templo com a comunidade de fé. Paulo diz: apresentem o vosso corpo como sacrifício. Ou seja, todo dia, o dia todo, eu devo estar cultuando a Deus com as minhas atitudes. Você cultua a Deus cuidando do corpo, caminhando, indo para a academia. Você cultua a Deus exercitando-se. Você cultua a Deus no exercício da sua atividade, mesmo que você não esteja cantando, orando ou pregando. Se você é servente de pedreiro e fazendo massa no sol estralando, você está fazendo o trabalho digno, você está cultuando a Deus, você está honrando ao Senhor. Você está dando aula na escola pública, numa escola particular, você está cultuando ao Senhor. A nossa vida é um culto, a nossa vida é um sacrifício. E isso, quando nós entendemos, fica mais fácil de nós respondermos a pergunta: a quem nós agradamos mais, a carne ou ao espírito? Porque se você limitar o teu culto a Deus somente ao que acontece no templo, por exemplo, nas Assembleias de Deus, geralmente, no mínimo, são 3 cultos por semana. Nas congregações, nós temos cultos terça, quinta e domingo. E o que você faz na quarta? O que você faz na sexta? O que você faz no sábado? Então, se você entende que culto é só o que acontece no templo e fora do templo não é culto, então provavelmente você vai ceder ainda mais à inclinação da carne. Mas quando você entende que no templo e fora do templo você tem que servir a Deus, cultuar a Deus, então fica mais fácil de você considerar ser dependente mais do Espírito Santo, tá bom? A quem nos submetemos vai mostrar se nós andamos na carne ou se nós andamos no espírito. E os objetivos da lição são estes. Você vai ter que explicar para os seus alunos o que significa andar no espírito, conduzido pelo espírito. Você poderia trazer para os seus alunos, não sei se você já leu esse livro, em Seus Passos, o que faria Jesus. Já pensou se nós fizéssemos essa pergunta antes de tomarmos qualquer decisão? Quando nós namoramos, como Jesus namoraria se estivesse no meu lugar? Quando nós estamos diante de uma tentação, por mais que não seja imoral no sentido sexual, mas seja imoral no sentido moral mesmo, cometer um erro, enganar alguém,
passar a perna em alguém, se nós perguntássemos em meu lugar o que faria Jesus aqui agora, diante das escolhas da vida, o que Jesus faria? Talvez seria mais fácil nós vivermos para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Então, o que significa andar em espírito? Viver no espírito, dominado pelo espírito. Embora pecando, o domínio do espírito nos faz voltar para o trilho, para o caminho, depender do Senhor, buscar o seu perdão, buscar a sua graça. Compreender o perigo das ações da carne e saber os benefícios do fruto do espírito. E o texto bíblico está em Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 23, que diz assim: digo, porém, andai no espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Não cumprireis, não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Professor, eu sugiro você a seguir a orientação pedagógica, né? Separar a turma entre rapazes e moças e pedir a eles que escrevam num papel, sem consultar na Bíblia, o maior número de fruto do Espírito, né? Talvez você, aluno, você deva decorar, buscar, mas é bom esse exercício, porque já é uma introdução. Isso vai mostrar se os seus alunos estão antenados. Tenha em mente, tenha em memória quais são os frutos do Espírito ou as virtudes desse fruto do Espírito. É uma dinâmica que vai possibilitar você saber se os teus alunos estão inteirados no assunto ou não. Querido aluno, querido professor, você tem me ouvido falar sobre esses assuntos ao longo das últimas lições, levando em consideração que Gálatas trata desse dualismo entre lei, graça, obras e fé, trata agora do espírito, da carne, servidão e liberdade. Você vai depender das obras da lei para ser salvo da graça de Deus. Você vive a liberdade por si mesmo ou a sua liberdade é ser servo de Jesus Cristo? Quem domina você, o seu espírito ou os seus próprios desejos? Isso aqui é de grande importância para nós compreendermos e introduzirmos o assunto da lição em sala de aula. Nós precisamos entender que há essa batalha em nós e o desfecho dessa batalha vai definir, vai determinar a quem nós servimos mais. Aquela palavra que Deus deu para os israelitas, hoje vocês vão ter que escolher a vida ou a morte, né? Ainda é válido para nós. A quem nós vamos servir? Jesus Cristo falou que não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou há de servir a um e desagradar outro. Ou há de servir esse e desagradar aquele. Então não há meio termo. Lembra que eu falei várias vezes já sobre libertar um escravo? Opa, com licença. Já falei várias vezes sobre a libertação do escravo. Ele nasceu escravo, não sabe ser outra coisa a não ser escravo. Ele não tem nada porque tudo que ele tinha era do seu senhor. Aí alguém vai lá e ele liberta. Libertou ele, mas não deu casa, não deu trabalho. Ele vai viver perdido. Então, para sobreviver, ele tem que fazer o que ele sabe fazer, que é servir alguém. Não existe ser humano que não tenha nascido para servir alguém. Então, se Jesus Cristo nos libertasse do pecado, das trevas, do domínio, de Satanás, olha aí, fiquem à vontade, façam o que vocês querem. Nós íamos correr para quem? Eu preciso viver, eu preciso satisfazer o que há em mim. Então, eu vou usar essa liberdade, olha, Senhor, para que eu não volte ao Senhor tirano,
Me permita usar a minha liberdade para te servir. É isso que é servir Jesus. Não é eu usar minha liberdade para fazer o que eu quero, porque o fazer o que eu quero vai me fazer depender do Senhor de quem eu fui liberto. Do Senhor das trevas, tirano, que oprime, cujo salário do nosso trabalho, que é o pecado e a morte. Então eu vou usar essa liberdade para servir a Jesus Cristo. Então precisamos ter em mente, o professor precisa lembrar os alunos a respeito desses episódios que nós temos tratado, o domínio da lei ou da graça, se eu uso a minha liberdade para mim mesmo, para o Senhor do pecado, ou uso essa minha liberdade para servir, daí a ideia de serviço para o Senhor, e quem domina a minha vida, se é o espírito ou se é a carne. Trazer esses conceitos para a sala de aula é de suma importância para que o aluno esteja inteirado, principalmente os que participam todos os domingos. É claro que aquele aluno que... aquele aluno que participa da aula domingo sim, 3 não, ele vai ter dificuldade de trazer esse raciocínio até aqui. Mas vale a pena nós trazermos esses assuntos que já temos estudado ao longo dessas lições. O primeiro ponto começa andando no Espírito. Primeiro ponto e o primeiro tópico, andar no Espírito, extraído do versículo bíblico. O autor da lição vai observar que isso aqui não é um pedido. Por favor, faz isso. Não, é um imperativo. É uma ordem. Não é uma mera sugestão. Olha, se você quiser, anda no Espírito. Não, se eu quero vencer a carne, se eu quero vencer a mim mesmo, crucificar o meu eu tenho que seguir ordens. Nem sempre nós seguimos as ordens dos nossos pais, dos nossos tutores, mentores, e sempre sofremos complicações. Se nós seguirmos as ordens, eles são os nossos responsáveis. Então, seguir ordens parece contra a nossa natureza serviçal, né? Nós temos aversão a seguir ordens, principalmente ordens boas, que nos levam para o bem. E se eu quero vencer os desejos da carne, eu preciso andar no Espírito. O cristão deve entender que a única opção, não há meio termo, para que não cumpra os desejos da natureza humana é andar no Espírito. Você não vai fazer isso só lendo a Bíblia de manhã e durante o dia não ligando para isso. Você não vai vencer isso entendendo que culto a Deus só segunda, quarta, sexta e domingo, ou terça, quinta, sábado e domingo. Ou existem igrejas, né, que tem cultos dominicais apenas, não tem culto durante a semana, devido à complexidade dos crentes congregarem durante a semana mesmo, trabalho, estudo, talvez cultura. Então, eu não devo andar no Espírito somente no momento litúrgico do culto. Deve ser algo contínuo, em casa, no trabalho, na escola, na igreja, na calçada, conversando com os amigos, na beira do campo, enquanto os amigos jogam, eu estou aguardando a minha vez. Se você joga futebol, claro, o Espírito precisa governar a minha vida. Porque se o Espírito não governar a minha vida, eu vou esculhambar dentro de campo, eu vou esculhambar fora de campo. Eu vou para a igreja, vou ficar murmurando do que canta, murmurando do que prega. Ou seja, se a carne é o que me rege, é o que me domina, eu vou entregar minha vida aos desejos da carne. Então, se o Espírito não me governa, não importa onde eu esteja. Se dentro da igreja ou fora da igreja, é a carne que vai me governar. Existem pessoas que são cruas, não é porque ela está na igreja assistindo o culto, ouvindo o sermão, que ela está ali com o coração voltado para Deus. Está murmurando, não queria estar ali. Pense naqueles jovens, adolescentes que vão para a igreja porque pai e mãe levam e não porque ele quer. Estão ali na força do ódio, o que é que domina a sua vida. Então, isso aqui é uma ordem. Andai no Espírito. Não é uma mera sugestão, um favor que você deve fazer. Se você quer vencer, você precisa andar no Espírito. De nada adianta a liberdade se a pessoa permanece presa às práticas que ainda o identificam como prisioneira. É aquilo que Paulo vai trabalhar na carta aos Romanos, capítulo de número 6. Você lembra o que diz Romanos capítulo 6? Eu lembro de já ter mencionado isso aqui para vocês. Me permitam ler
para que você saiba. De nada adianta a liberdade se a pessoa permanece presa às práticas que ainda a identificam como prisioneira. Olha só as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 6, nos primeiros versículos. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Certamente, se você for ponderar agora, você vai lembrar de alguém lá na sua congregação, que está na igreja, que é crente, que talvez foi batizado, se duvidar tem um cargo, mas a vida demonstra que ele não nasceu de novo. Como é que nasceu de novo e vive ainda praticando aquilo que lhe escraviza? Repita isso daqui. De nada adianta a liberdade se a pessoa permanece presa às práticas que a identificam como prisioneira. Nós temos o segundo tópico do primeiro ponto, ressaltando que essa luta existe em nós, e o texto vai dizer: a carne luta contra o espírito, e o espírito vai lutar contra a carne. O espírito não fica só na defensiva. O espírito combate também. Ele entra na batalha. Ele bota para vencer, para derrubar a carne. Não é uma luta visível, pois ela acontece no nosso íntimo, mas as consequências dessa luta invisível são visíveis. Essa luta nos mostra uma verdade. O novo nascimento não elimina a velha natureza ou o velho homem, a natureza pecaminosa. É interessante o que diz aqui esse tópico da nossa lição. Vai dizer, esse texto também nos mostra que o Espírito pode e deseja nos guiar para uma vida mais plena em que manifestemos o fruto do Espírito, que Paulo descreverá logo adiante. Então essa luta existe e é briga feia, porque se trata de valores espirituais. Se trata de agradar a Deus ou agradar Satanás. Você tem ideia disso? Essa luta espiritual, essa guerra, essa batalha, ela tem duas finalidades. Ou agradar a Deus ou agradar ao diabo. Agradar a nós mesmos, nos desejos carnais, e agradar a Satanás. Para o meu desejo agradar ao Espírito, agradar a Deus, eu preciso andar no Espírito, não tomando ele como cachorro, colocando uma corrente e levando para onde eu quero, mas ele como meu Senhor, ele como que pega a direção da minha vida e me conduz, freia quando devo frear, acelera quando devo acelerar, deixa na banguela quando precisa deixar na banguela, é ele que conduz a minha vida. Talvez essa ilustração aqui da direção, não sei se caiu bem, mas é isso. Eu tenho um automóvel que me leva aonde eu quero, mas ele me leva aonde eu quero porque eu estou no controle. O que é que acontece quando um veículo é desgovernado? Quando você quer dar freio e o freio não funciona? Quando você quer parar e ele não para? Ou quando você quer sair e ele está estagnado? Quem é que está na direção desse veículo que é a sua vida? Considere isso. É disso que trata essa guerra dentro de nós. E aí eu preciso ressaltar para que você entenda essa ideia de domínio, de controle, né? Por que ainda pecamos? Se eu já sou salvo, se eu sou habitado pelo Espírito Santo, por que é que eu ainda peco? E aí você precisa entender essa obra da salvação. Nós fomos salvos do poder do pecado. Embora eu ainda peque, ele não me domina. E como é, pastor, professor, que eu sei que não sou dominado pelo poder do pecado? Quando eu não tenho satisfação nele. Quando eu não me alegro, vez ou outra com minha esposa, a gente comenta algumas travessuras da vida de jovem, da vida de adolescente, e quando eu conto alguma história que eu fico rindo, ela diz: olha, tu não te arrependeu porque tu está rindo da tua travessura. É mais ou menos isso. Quem é dominado pelo poder do pecado, ele não consegue se libertar. Ele está sempre cedendo à tentação, porque a sua inclinação está dominada por ele. Então a salvação nos liberta do poder. Eu peco, mas se o Espírito está no governo da minha vida, eu me arrependo, eu choro, eu busco conserto. Eu não vou me esconder. Eu tenho que enfrentar as consequências dos meus erros.
Se eu fui salvo do poder do pecado, então eu já estou salvo da condenação do pecado. É o que diz Romanos 8:1. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de vida. Então eu fui salvo do poder. Se o pecado não tem mais domínio sobre mim, eu não serei mais condenado por causa dele. E futuramente eu serei salvo da presença do pecado. É aqui que eu entendo por que eu ainda peco. Porque eu fui salvo do poder, da condenação, mas eu ainda não fui salvo da presença do pecado. A salvação da presença do pecado só se dará por ocasião da glorificação. Ou quando nós mortos ressuscitarmos em Cristo, ou estivermos vivos e o nosso corpo ser transformado, glorificado. Até lá, nós ainda teremos que sofrer as consequências da presença do pecado. Se você é pregador de domingo, você pode até utilizar isso aqui como sermão, como esboço do sermão para ser pregado hoje à noite. Salvos do poder, salvos da condenação e futuramente salvos da presença do pecado. É aqui que você precisa entender o que ainda te faz pecar. Você e eu ainda não fomos salvos da totalidade. Nós chegamos ao segundo ponto, e o segundo ponto trata das ações da carne, ou as obras da carne. E aí o texto vai prosseguir, né? Nós temos aqui na leitura bíblica em classe, do texto bíblico, Gálatas 5, 16 a 23, as obras da carne, elas são mencionadas do versículo 19 até o versículo 21. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, está aqui no slide para você, né? Deixa eu colocar para nós lermos novamente. Olha aqui, versículo 19. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Ou seja, isso aqui e muito mais. E aí você, professor, você, aluno, pode entender algumas dessas obras, elas estão entrelaçadas com as três primeiras, né, do primeiro tópico, prostituição, impureza e lascívia. Essas obras da carne estão associadas ao comportamento social, ou ao comportamento sexual, perdão, não é social, é ao comportamento sexual, perdão aí o erro no slide. Por exemplo, a prostituição ou fornicação refere-se à prática sexual fora do casamento. Quando eu digo fora do casamento, inclui antes do casamento. Se você pratica sexo sem estar casado, isso é prostituição. Se você é casado e se relaciona com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, é prostituição. Se o teu casamento acabou, você já está divorciado e se relaciona com outra pessoa que não seja o teu cônjuge, também é prostituição. Então é isso que significa prática sexual fora do casamento. Antes do casamento, durante o casamento com outra pessoa e depois que você termina um casamento se relaciona sexualmente com outra pessoa. Isso é prostituição. Não é apenas a prostituição em si, mas qualquer união sexual ilícita. Em outras palavras, o único sexo que não é prostituição é com o cônjuge. E pode ser prostituição no casamento quando o cônjuge só aceita fazer sexo em troca de alguma coisa, em troca de algum favor. Isso é prostituição dentro do casamento com o próprio cônjuge. Se há algum jovem ou algum professor, algum adulto que está me acompanhando e é casado e entende isso, olha, em casa só tem sexo se houver uma conveniência. Isso é prostituição dentro do casamento, porque se encaixa aqui no perfil de relação sexual ilícita. Impureza denota uma sujidade moral e espiritual, pensamentos, desejos corrompidos que se afastam da pessoa de Deus. Do nada você está aqui e de repente vem pensamentos impuros. Desde a imoralidade sexual, né? E aí resulta na lascívia, associada à luxúria. E o que é a lascívia? É a falta de pudor, é a sensualidade exagerada, é a prática de atos vergonhosos e imorais que afrontam a decência. É o saliente, é o pervertido, é o imoral. Bocas sujas, atos sujos, é o obsceno. Tudo isso aqui está dentro da lascívia. Ainda, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações estão associadas ao que cremos e ao que vivemos.
E aí está as definições para você, conforme a própria lição orienta. E aí nós temos o terceiro e o quarto tópico, para dar sequência, né, às obras da carne, as iras, as disputas, as divisões, que são dissensões e heresias, as invejas, os homicídios, as bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, como diz o texto. E aí eu aconselho você, professor, a ler o subsídio 2, que estão aí nas páginas 80 e 81 da sua revista de professor. Porque nesse subsídio você vai encontrar aí definições e explicações para cada uma dessas obras da carne. Quando nós chegamos ao fruto do Espírito, que é o oposto das obras da carne, lembrando que as obras da carne, como diz o texto, é tudo isso e muito mais, ou seja, coisas semelhantes, né? Deixa eu ver aqui como é que o texto conclui no versículo 21. Coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Tá, como vencer tudo isso? Eu posso não ser prostituto, mas posso ser invejoso. Eu posso não ser invejoso, posso não ser homicida, posso não ser um glutão, mas eu posso ser irascivo. Eu posso não ser irascivo, mas eu posso ser um glutão. Então, as obras da carne, você pode ter 1 e 10 não. Você pode ter 2 e 3 não. Diferente do fruto do Espírito, e aqui não é frutos, a Bíblia fala fruto, e a melhor analogia para o fruto do Espírito são os gomos de uma tangerina, que aqui no Maranhão são chamados de tanja. Tanja. A tangerina, ela é um fruto, e esse fruto tem vários gomos, que aqui na minha terra é chamado de gome. O gome, né? O gome. Essa questão do regionalismo brasileiro é algo interessante, né? Os gomos, ou o popular, o coiné, é gome. Então nós temos um fruto com vários gomos. Se eu tiro um gomo, ele ainda é da parte da tangerina. Se eu tenho 3 gomos, esses 3 ainda são parte da tangerina. Ele é tangerina com os gomos unidos ou com os gomos separados. Ou seja, assim são o fruto do Espírito. Enquanto, deixa eu aumentar a tela. Enquanto as obras da carne eu posso ter 1 e 10 não, posso ter 10 e 1 não, entende? O fruto do Espírito não existe essa de ter 1 e outro não. É um conjunto. Não existe essa aqui de por exemplo, eu tenho amor, mas não tenho gozo. Não faz sentido. Eu tenho paz, mas não tenho fé. Não faz sentido. Eu sou manso, mas não sou temperante. Não faz sentido. Eu sou bom, mas não sou longânimo. É controverso. Não, eu tenho alegria, que é o gozo, mas eu não sou manso. Não faz sentido. Então, diferente das obras da carne, o fruto do Espírito, ou você os tem em sua totalidade, ou você não tem nada. É semelhante às bem-aventuranças. Não existe essa, eu sou misericordioso, mas eu não sou pobre de espírito. Eu sou pobre de espírito, mas eu não sou manso. Não existe isso. Ou você tem aquelas virtudes de um cidadão do reino dos céus, ou você não tem nada. Da mesma forma, é o fruto do Espírito. Observe isso, professor, em sala de aula. Não faz sentido ter longanimidade e não ser benigno. Ser benigno e não ter temperança. Ser manso e não ter bondade. Não faz sentido. Então, ou você tem o fruto do Espírito, que são todos esses gomos, ou você não tem nada. Perceba que isso aqui explica o que é ser dominado pelo Espírito. Ser dominado pelo Espírito é ter esses gomos, é ter essas virtudes, resultante do fruto do Espírito. E aí, eu separei aqui algumas definições propostas pelo pastor Hernandes Dias Lopes, que é um dos maiores pregadores da atualidade, admirado por gregos e troianos, assembleianos e presbiterianos, calvinistas e arminianos. E ele vai dizer, o amor é a principal virtude cristã, é o maior mandamento e também é o próprio cumprimento da lei de Deus. Ou seja, Jesus Cristo veio cumprir a lei de Deus, isso é amor. O amor é uma evidência do verdadeiro discipulado. Ele prossegue, a alegria é o privilégio do crente. Nós somos alcançados pelas boas novas de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. A ordem de Deus é alegrai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força.
Outro gomo, a paz, é resultado da nossa reconciliação com Deus e da nossa intimidade com o Senhor. Nós temos paz com Deus e por isso somos felizes, somos alegres. A longanimidade, o que é longanimidade? É uma virtude que tem a ver com a paciência. É possuir um ânimo longo, é não perder as estribeiras diante das adversidades ou as perseguições. Longanimidade é caminhar a segunda milha, é reagir transcendentalmente. Deixa eu tentar explicar isso com base na longanimidade de Deus. Deus vai punir os ímpios no juízo, na prestação de conta e vai lançá-los ao lago de fogo. Por que Deus não faz isso hoje agora? Porque ele é longânimo, ele tem um ânimo longo, ele vai se irar, mas vai estabelecer sua ira no tempo dele. Isso aqui é o oposto da ira, da impaciência. A longanimidade está associada com a temperança, com a paciência. Pronto, é você olhar para o filho e dizer, tu vai levar, faz dias que eu tô te avisando. Os pais não têm isso? Olha, faz dia que eu tô te alertando, faz dia que eu tô te chamando a atenção, eu tô só te olhando, depois. Longanimidade é ter ânimo. Você não abre mão de disciplinar. Você não abre mão de aplicar a devida consequência dos erros cometidos em alguém que precisa. Mas a longanimidade não te permite fazer isso com ira, com perversidade. Outro gomo, outra virtude, a benignidade. É revelar amor no trato, doçura no falar, bondade nas ações. É pensar bem do próximo, é não maldar. Sabe quando alguém ouve história de alguém, né, uma história suja, feia, um rumor, e pode ser que não seja verdade. A pessoa que não é benigna vai dizer, eu não duvido é de nada. Fulano, meu amigo, se tem fumaça, tem fogo. Essa pessoa não é benigna. O que é que você pensa dos outros? Ah, quando a história explode é porque já vem uma história feia, longa. Não. A história pode ter explodido por causa do primeiro ato e não necessariamente ter uma história de erros para poder explodir. Então, a pessoa benigna, ela tem bondade nas ações, ela pensa bem do próximo, colocá-lo em primeiro lugar, buscar a honra do outro antes da honra própria. Se você desonra, se você faz... Tem pessoas que não aceitam ouvir falar das virtudes dos outros. Você está falando bem ali de uma pessoa, aí a pessoa que está ouvindo diz, mas é porque tu não sabe disso, aquilo, outro. Mas também eu não confio. Essa pessoa não é benigna. Bondade é pensar no bem do próximo, é fazer o que é melhor para ele, é colocar o outro na frente do eu. Gente, é impossível fazer isso sem ser dominado pelo Espírito Santo. Felicidade é ser íntegro, é respeitar a honra do próximo, é cumprir os compromissos assumidos. Você percebe aqui que essas virtudes do fruto do Espírito, elas estão relacionadas a Deus, ao próximo e a mim. Nunca é sobre mim, eu sou feliz sozinho. Não existe. Como é que é feliz e não gosta de congregar, não gosta de comungar? Briga por um lugar na igreja, esse lugar é meu e eu não aceito. Tira pessoas do lugar. Ai, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, né? Nem para estar rindo. Mansidão, isso me pega, eu tenho um temperamento forte, eu preciso ser alertado todo dia e toda hora sobre isso. É o poder sob controle, é força domesticada, é vencer o mal com o bem. Ser manso não é ser fraco, é antes a disposição de sofrer o dano, mesmo tendo a oportunidade de prevalecer sobre o próximo. Mansidão está relacionada a domínio próprio, que é o ter controle sobre si mesmo. É viver sem perder as rédeas dos sentimentos. É saber a hora certa de falar e de agir. É ser controlado pelo Espírito. Falar quando deve falar. Calar quando deve calar. Esses gomos do fruto do Espírito são uma expressão eloquente das virtudes de Cristo estampadas em nós. Há quem queira fazer, né, um paralelo entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Tipo, o amor combate isso, aquilo, outro. Mas se você colocar lado a lado, a conta não bate. Paulo menciona 16 obras da carne, sem levar em consideração a expressão e coisas semelhantes, e ele menciona 9 gomos ou virtudes do fruto do Espírito. Então, Paulo não tem por propósito dizer, olha, o amor vence isso, o gozo vence aquilo. Embora seja possível fazer isso, no final a conta não bate. Então, Paulo não tem essa preocupação de dizer, olha, para você vencer
ser cada obra da carne, você tem que ter esse para esse, aquele para aquilo. Não. Paulo tinha em mente o seguinte: você quer vencer tudo isso da carne? Tenha o fruto do Espírito. E o fruto é a tangerina. Claro, gente, é uma analogia, é uma metáfora. O fruto são todos aqueles gomos. Tá bom? Você não pode ter amor e não ter longanimidade. Você não tem como ter fé e não ser temperante. Não tem como ser manso e não ser benigno. Ou você tem o fruto do Espírito em sua totalidade, ou nós não temos absolutamente nada. Paulo vai dizer que contra essas coisas, no caso, essas virtudes do Espírito, não há lei. É o que Paulo escreve ao concluir a descrição do fruto do Espírito, ao passo que também mostra que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Enquanto estivermos neste mundo, teremos uma luta diária dentro de nós, que nos obrigará a inclinar nosso pensamento e ações que agradarão a Deus ou a natureza humana. E essa responsabilidade de escolha é nossa, como também as recompensas relativas a cada direção que nós tomamos. Querido aluno, querido professor, que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor se apiede das nossas vidas e que nós sejamos estimulados a buscar depender do Espírito. Não tem outra alternativa. Ou nós somos dominados pelo Espírito, ou nós somos dominados pela carne. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Eu espero ter sido bênção na tua vida com a ministração dessa lição. E eu desejo que a sala de aula seja um ambiente onde o professor e aluno sejam edificados mutuamente. Um forte abraço. Se você puder, se inscreva no nosso canal. Seja notificado de tudo que nós apresentamos aqui. E nós nos encontramos em outra oportunidade.